Sim! Merda, mais um episódio. Mais um episódio, a gente aqui resistindo. Bom dia a todos que estão nos escutando, Boa que estão nos tarde, boa assistindo. Deixa eu já, antes de começar, já falar pra gente. As pessoas falam que a gente não fala do YouTube. Verdade. Mas a gente tá no YouTube também. Vocês então, podem ver a gente. além do Spotify, Dá um oi que a pras gente câmeras. aqui, várias Aí, câmeras gente. aqui. Que além de podcast, videocast, a gente bota nossa cara nossa no new sol. face pro Mas jogo. cheio no sol. Não é, Yaya? Tudo bem com você? Tudo bem, Fefe? Você passou bem a semana? Passei muito bem. Ai, que delícia. Estamos aí, firme e forte, na luta sempre. Ô, Fefo, a gente começou cedo, não foi? Ixi, depende. Em que sentido? Na área. Ah, Fefo. tá, na área sim. Achei que era outra coisa. A gente começou cedo, mas tem gente que brilha desde cedinho. Muito cedo. Muito cedo. De que já é alguma coisa, né? A gente vê... O negócio desponta, né? Tá ali, Você pulsando. vê brilho. Você vê brilho. Né? Desde cedo. E o nosso convidado, eu acho que ele é dessa geração prodígio. Dessa turma que, quando é criança, é meio robô já. Imagino que ele deve ser uma imaginação muito doida. E um orgulho que ele é mineirinho também. Mineiro. Minas traz coisa boa, né? Quem, Yaya? Quem é? Guilherme Andrade! E Andrade! Prazer estar aqui na casa de Obrigado. vocês. Gui, diretor, Obrigado pelo convite. roteirista, mineirinho. Vem aqui contar um pouco pra gente. Gui, uma pergunta indiscretíssima logo pra começar, mas quantos anos você tem? Eu hoje tenho 25 anos. 25 aninhos. Gente, olha só o que E a um gente falou. currículo de dar inveja em Fernanda Montenegro. 8 anos de experiência. Fernandinha, você já conhece ele? Conhece. Conhece? Não, o currículo desse menino, a história dele é maravilhosa, por isso que a gente trouxe ele aqui, pra ele compartilhar um pouco com a gente da sua história, das suas experiências, da sua visão de mundo, das suas análises como diretor, como roteirista, tão jovem e com tanta coisa, com tanta história boa que você já contou e que ainda vai contar, E, né? gente, hoje a gente vai perguntar tudo que um ator quer saber pro diretor, pro roteirista. A gente vai te encher de perguntas, Pode tá, encher. Gui? Mas antes a gente queria saber quem é Gui. Quem Olha, é Gui Andrade? Difícil, aquelas provocações. Provocações. Eu sou diretor e roteirista, eu tenho 25 anos, nasci em Araponga, Minas Gerais. Estudei na... Araponga! A gente sempre faz gente! Araponga, Os 4 mil turma de habitantes de Araponga. Mas eu vim pra cá, estudei na IC, e aí na Academia Internacional de Cinema, me formei, fiz lá 5 filmes, e aí desde que eu saí de lá eu entrei na publicidade, e aí eu fui atravessando várias funções na publicidade, e em paralelo também continuei com conteúdo, então fiz série, fiz longa. E aí hoje eu comecei a me dedicar às minhas próprias coisas, assim. E aí sempre focando em direção e, às vezes, produção, mas hoje em dia somente diretor. Então eu crio as minhas próprias histórias e dirijo as minhas próprias histórias hoje. Basicamente, resumindo, esses 8 anos de experiência... Esses 8 anos de experiência super é isso. autônomo. E vir pra São Paulo, por que São Paulo? Já tinham essa relação por causa da profissão, que é o que motiva muita gente a vir? Então, eu queria sempre... Eu nasci pra televisão, assim, nasci pra trabalhar na TV. Eu não me considero do cinema, acho que é uma linguagem linda, mas muito difícil de você se comunicar de acordo com o histórico de produção que eu vejo. Eu acho que o cinema já tem uma história muito linda, muito rica, e eu acho que agregar nessa história é muito difícil, pelo menos a meu ver hoje. Na televisão, não que eu ache mais fácil, mas é que é uma linguagem que eu tenho um pouco mais de interesse em agregar, em estudar formas de criar conteúdos originais, inéditos, formatos e brincar com esse produto. Então a televisão sempre me provocou também pelo mecanismo de comunicação de massa, porque eu acho que se eu estivesse morando fora, talvez teria a mesma sensação com o cinema, mas a televisão aqui você consegue se comunicar com 100 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, então é uma realidade
em que isso sempre me causou interesse, eu sempre quis me comunicar com muita gente, sempre quis fazer um produto que afetasse a vida das pessoas de alguma forma, nem que seja de um comentário ou de alguma mudança de comportamento. Então, essa foi a minha intenção. A mudança de vir para São Paulo, ela veio com uma provocação aos meus pais mesmo, porque eles não aceitavam a ideia de eu trabalhar com arte, e eu escolhi logo o pior caminho, que era vir para São Paulo estudar cinema, e aí meus pais foram contra, mas quando deu 17 para 18 anos, eu saí da faculdade de letras que eu fazia, e aí eu me mudei para São Paulo e trabalhei com cinema. E eu acho que naquela época que eu entrei para trabalhar com cinema, eu ainda tive a boa sorte e a má sorte dos meus pais, que deu tudo muito certo no primeiro mês que eu estava aqui. O primeiro curta que eu fiz me possibilitou entrar no Festival de Cinema de Gramado, e esse curta me possibilitou falar com uma pessoa da Globo. Então, naquela época, foi uma certeza que eu estava no caminho certo. Então, Os meus pais papais naquela época falaram, não pode ir, então agora esse vai. é meu filhão. Apostei certo. Ainda não tenho essa certeza. Ô Gui, voltando a essa coisa da televisão, você acha que Araponga é uma cidade pequena? O que tinha de cultura dentro de uma cidade? Como foi a sua formação cultural dentro de uma cidade pequena? Porque eu acredito que a TV, nessas cidades menores, que às vezes não tem um teatro, não tem um cinema, não sei se é o caso da cidade, a televisão é a forma do entretenimento da massa, né? E não precisa, às vezes, ir longe. Hoje, nas nossas periferias, a classe média não tem muito dinheiro para ir num teatro, num cinema, e acaba consumindo a TV, os programas, os conteúdos da televisão aberta, hoje os streamings, como forma de entretenimento, né? E isso acaba gerando várias outras discussões de massa, de comportamento, né? Sim. Como isso te influenciou Então, numa cidade pequena? eu olho sempre pra cultura do ponto de vista da dedicação de tempo que você se despende àquilo. Tipo, pra mim, a beleza do cinema é você alugar uma cadeira e você ficar lá 1 hora. Você paga o aluguel de uma cadeira pra você ficar ali de 1h30 alugando aquela cadeira, sabe? E você fica no escuro, você se dedica, você olha com atenção para aquilo. É 1 hora de dedicação que você como artista, estabelece comunicação com aquela pessoa. O teatro, você partilha essa experiência também, e o ator participa próximo dessa experiência com você enquanto plateia. Mas na televisão, para mim, naquela época, era uma experiência quase cinematográfica, porque no interior o cinema ele é respeitado religiosamente com relação ao horário, o silêncio. A minha avó ficava segurando uma varinha de marmelo e ela bate em todo mundo que faz barulho na hora da novela dela. Então, tipo, lá era uma experiência cinematográfica, de apagar as luzes e olhar com atenção, e eu ver como minha avó chorando. De parar o tempo para aquilo. Exato, também. Da minha mãe de mudar o comportamento dela por ver uma personagem na novela, e aquilo pra mim foi o máximo. Eu falei, caramba, como é que pode um produto desse afetar minha mãe, a minha avó e eu? E aquilo começou a mexer com a minha cabeça, sabe? E aí, em determinado momento, eu minha primeira percepção não foi essa. Minha primeira percepção foi, eu sofri muito bullying na minha infância, e eu precisava falar sobre esse bullying de alguma forma. Eu comecei a escrever sobre isso, então comecei a escrever livros naquela época. Então eu tenho muitos livros escritos assim com 10, 11 anos assim. E aí naquela época minha professora falou assim, por que você não faz uma peça? E eu comecei a escrever uma peça, e fiz uma peça, e aí... Mas eu falei, putz, não é isso ainda. Tipo, eu preciso ver... Você chegou a atuar nessa peça? Cheguei a atuar, E aí eu fiz curso de atuação, estudei muito naquela época. Queria realmente ser ator naquela época, assim. E aí foi quando eu entendi que, na verdade, eu queria que a minha família visse que eu sofresse bullying. E aí eu decidi representar uma peça de bullying pra minha família. E aí eu percebi que eles viram que eu sofri bullying. E aí eu comecei a querer falar sobre as minhas coisas, que minha família, além de me ver, que eles vissem os meus problemas representados na tela. E aí foi quando eu falei, não, putz, então eu quero fazer coisas na TV, coisas na tela pra eles verem. Eu quero que eles vejam minhas questões. E aí foi quando eu comecei a refletir aos poucos, e aí estudar um pouco mais. E aí eu acho que minha cabeça sempre foi pro mundo artístico, porque eu nunca fui muito inteligente na escola pra matemática. Então, tipo, todos as coisas todos que passam Muito criativo. Então meio que me encaminhou pra essa área, assim, sabe? Eu achei automaticamente. tão lindo isso que você fala de
pela percepção de todos pararem e assistir à tela, você querer colocar na tela essas questões, essas problemáticas para criar um diálogo com eles, sabe? Uhum. Isso é muito sensível, muito lindo de perceber. Por mais que a gente saiba que, né, o poder de comunicação ele está justamente em fazer esse lugar, mas essa percepção pela família, sabe? Uhum. Pela comunicação ali dentro do seio familiar, isso é muito importante, sabe? Você acha que você conseguiu fazer isso? Sim. Você começou? Eu consegui. E eu acho que essa é a única pretensão que a gente pode ter, sabe? Eu só me comunico comigo porque eu não posso dizer que eu me comunico com a Mai e com o Fê, porque eu não conheço vocês. Eu não sei se minha obra vai se comunicar com vocês. Então, primeiro tem que comunicar comigo, e depois eu vou comunicar com a minha aldeia, que são as pessoas que são minha família, com meus amigos. E a partir disso eu começo a estabelecer algum alcance. Então beleza, eu consigo alcançar 10 pessoas de um público mais distinto, de idades diferentes, de realidades diferentes. E aí eu começo a identificar para qual é o público que eu quero falar. Mas nas vezes em que eu tentei me comunicar com a minha família através da arte, principalmente num curta que eu fiz chamado Ouroboros, que é um filme que fala sobre violência contra a mulher, estupro, eu consegui me comunicar com a minha mãe e falar pra ela, olha, você sofre um estupro no seu relacionamento. E naquela época ela viu o filme. E eu lembro nitidamente de olhar pra ela e perceber que realmente ela entendeu a ficha, assim. E pra mim, como diretor, esse filme representou, tipo, uma comunicação com o público na plateia muito diferente, porque foi a primeira vez que eu exibi um filme e as pessoas só choravam. Então, tipo, muita gente chorou. Eu lembro de ir numa plateia em Brasília em que ficamos eu e a Bea, que é a diretora que dirigiu o filme comigo, a gente ficou sem reação, porque as pessoas só ficavam chorando, então ninguém batia palma quando acabava o filme. Todo mundo falou assim, olha, esse é um filme que ninguém vai bater palma quando acaba, porque é um filme triste, então vocês não esperem alguém bater palma, mas essa é a sensação mais desoladora pra alguém no festival, porque você vai no festival e todo mundo bate palma, e no seu filme fica aquele silêncio. E na mesma mas tá coisa, rolando uma catarse. Mas tá rolando também, uma catarse. É um tipo mas esse silêncio é um outro tipo caos. de comunicação, né? Aquela tempo em suspensão, né? O silêncio eterno. Você falou isso, eu fiquei pensando muito na obra de arte enquanto cura, sabe? E aí, pensando algumas coisas que você pontuou, também a relação de falar do seu bullying, dessa cura, dessa comunicação. Como que você percebe essa relação de cura? Também até para sua mãe, na hora que ela percebe isso, quanto ela consegue se curar desses traumas e se colocar, e você também, assim, você percebe... Você sente essas camadas de cura? Eu sinto muito isso, assim. Pra mim, pelo menos, eu sinto que o roteiro, ele é a extensão um pouco dos meus conflitos, assim. Eu acredito muito que quando você escreve sobre si... Porque, assim, todo roteiro é você, não tem como não ser. Ele pode ter uma grande carga do eu, mas ele sempre vai ter você, sabe? Mas ele... Às vezes você pode ver um personagem seu e ter muito de você, mas não ser exatamente você, mas ele tem o seu jeito de falar, ele tem o seu jeito de andar, ele pode ter algum histórico de alguma história que você ouviu pela sua ótica, então você vai respirando um pouco do seu eu e coloca ali. E às vezes você vê esse eu até num vilão, num personagem muito mal, mas ainda tem um lado seu ali naquele personagem que eu gosto de colocar. E eu acho muito bacana quando me vejo no personagem, porque se eu não me vejo tem alguma coisa errada, porque não tem como você... Todo personagem parte do ponto de vista de que ele é humano, você é humano, então você tem uma imensidade de sentimentos e emoções dentro de si que você tem que incorporar num personagem. E é meio que essa mecânica que eu uso. Eu levo um pouco de mim enquanto pessoa, ou eu levo um pouco de mim enquanto os meus conflitos. Mas quando eu levo os meus conflitos pessoais, eu tento sempre me separar deles, assim. Que nem agora eu quero muito escrever sobre um conflito meu pessoal, meu com meu pai. Mas eu já apelidei os personagens de formas diferentes, nomes diferentes. Coloquei mãe e filha para separar justamente o máximo que der, e aí quando eu acabar o roteiro eu volto para pai e filho e coloco outros nomes, mas eu sempre me distancio
para poder ter justamente uma separação mesmo da história e da pessoa, para não ser justamente uma reescrita de um fato real e ser baseado em fatos reais. Eu acho isso horrível. Tipo, sabe, para mim isso é uma preguiça, assim, quando você se usa dessa artimanha para escrever um roteiro, porque o fato real ele é um documentário, sabe? Mas para mim o que me interessa é o que disso pode afetar as pessoas e o que disso te afetou. E por que você quer contar essa história, sabe? Quando eu consigo responder essas perguntas, e para mim faz sentido compartilhar essa história com as pessoas, e eu sinto que as pessoas vão se conectar com essa história, aí é um roteiro, sabe? É interessante ouvir o criador, né? Porque escutando você falando, é uma linha muito paralela ao nosso trabalho de ator, da nossa marcenaria, né, da nossa busca da gente, do que tem da gente, que a gente acaba colocando dentro dos nossos personagens, e às vezes a gente não teve essa visão da pessoa que está escrevendo. Então, como que é para você que escreve essa relação quando o ator assume essa voz que é sua, que é de tudo isso que você quer falar, e de repente cai na mão de uma atriz, um ator que tem a partir da vivência dele também, e que vai colocar e emprestar também para acrescentar a sua obra? Sim. E vai mudar o textinho. O Gui você é daquele da escola Valcir Carrasco, não, que não Deus. permite cacos. Que vai matar a atriz. Mas eu acho que assim, tem que ter um respeito realmente ao roteiro, porque às vezes, principalmente em série, o ator não tem talvez a noção total do conflito. Então assim, você às vezes vai atropelar numa fala uma coisa que vai afetar num terceiro episódio que você não tem a noção. Então às vezes é importante realmente ter uma noção do que você está afetando e da forma como se fala, porque principalmente gíria, jargão, mudar jeito de personagem, você trazer uma coloquialidade para um personagem que não... Uma má interpretação do personagem, que aí pode ser pelo erro do ator, pela falta de noção do diretor e pela permissão errada do roteirista, leva a um erro do ator e da atuação, sabe? Às vezes o diretor não percebe, às vezes é uma cena só, mas o acúmulo de alguma cena só levam para uma desvirtuação do personagem, sabe? Hoje em dia eu permito, mas eu sempre, em caso de série, eu prefiro ter uma noção a longo prazo, assim. Mas é que para mim, se eu escrevo, é muito difícil para um ator mudar o que eu escrevi, porque a minha escrita ela é pontuada até na respiração, sabe? Não é que é uma sabe, é ditatorial aquilo, mas é que eu escrevo palpado em eu falando os diálogos. Então, assim, e eu escuto muito o ator, que nem uma vez eu fui escrever um roteiro para Fernanda Montenegro e eu observei a respiração dela. Quando eu fui atualizar esse roteiro para Laura Cardoso, eu percebi que a forma como ela respira é diferente. Então, assim, eu vou calculando o roteiro para respiração, para a forma como o ator se coloca, e às vezes eu vou calculando até para a persona que o ator tem. Então assim, eu sempre acho que o ator ele é um pouco o personagem também, sabe? Então eu sempre vou entendendo quem é o ator, vou voltando pro roteiro, alterando. Então quando o ator recebe um roteiro meu, ele já é um pouco mais maduro. Aí eu chamo o ator para conversar, levo para uma leitura de mesa, em que eu testo a primeira vez. E aí eu volto para alterar de novo. Então quando vai gravar já é uma soma muito boa do que o ator me contou, do que o ator falou, da minha proposta, mas o meu roteiro ele é bem pontuado nos silêncios, assim, sabe? No silêncio, onde se olha, onde se pega e onde se vai. Eu adoro a criação do set. Acho que os atores são muito criativos e apoio muito diretores que liberam os atores para criar no set. Inclusive o Martin Scorsese diz que as melhores cenas dele foram criadas nesse momento de improviso. Mas eu acho que tem que ter um diretor muito bom, sabe? Porque tem diretores que têm um trabalho mais voltado pro ator, e tem diretores que são mais voltados pro estético, não tá ali tão presente nessa nuance. Não que são visões diferentes do trabalho, mas não tá tão imerso ali, né, nesses detalhes, nessa respiração, nesse tempo com o ator, e que pra gente é primordial a gente ter esse contato com o diretor, Sim. de ter esse feedback, de sentir esse tempo, essa fagulha
que é uma intenção que às vezes você não tem, mas que precisa do roteirista próximo, do e diretor ao mesmo próximo. tempo, essa questão também do diretor que não é conectado no ator, eu sempre digo, gente, para os atores infernizarem a vida desses diretores que não são conectados com o ator, mas infernizarem mesmo, que esses caras merecem, porque eu hoje, quando eu trabalho com assim, direção com um diretor que não gosta de ator, e isso eu já escutei de vários diretores, sabe, tipo, os caras não gostam de ator, esses caras merecem ser cutucados, ser provocados, ser perguntados, porque justamente eles merecem entender que eles não estão na nossa área, sabe? São pessoas que merecem sair da área, porque quando você é diretor e você é apegado ao estético, vira diretor de foto, vira diretor de arte, vira diretor de pós, vira diretor de outra coisa, vira diretor do programa da Fátima Bernardes, sabe? Vira outra coisa, sabe? Mas agora quando você vai trabalhar com atuação, que é justamente um dos braços muito conectados com a direção, você vai estar olhando pra isso, você dizer que você não gosta de ator, sabe? Que você prefere olhar pra uma câmera, sabe? Não é o diretor a função, essa preocupação tão grande com a estética, sabe? Esse foco. Tem diretores hoje em dia que são especialistas em saber qual é a melhor câmera, qual é o melhor aquilo, mas e a atuação, sabe? Quem olha, sabe? Você vai ter um preparador de elenco olhando, um assistente de direção olhando... O humano, né? O a humano, pessoa, quem que o olha ator, o humano, quem olha, E sabe? muitas vezes a gente encontra esse tipo de diretor que não tem um momento para conversar, assim, 2 segundos, fala, fazer isso e isso, Sim. faz. E aí, pensando em Porque a gente tá falando grandes... de coisas, cinema, série Sim. e tal, publicidade, aqui o Gui trabalha com publicidade também, não precisa ser nem, às vezes, nem fala com o diretor. Sim, sim. Nem fala com o diretor, Né? não conversa Sim, você nem com o sabe diretor. quem é. Faz a ação e nem sabe Às quem vezes é. o diretor fica ali atrás de um monitor, assim, escondido. Fica com o cliente na cabeça, no Ou aos ar-condicionado. berros, né? Ou é muito nítido que o diretor tá no set, porque ele grita muito alto e fala muito alto, é estriônico. Cara, mas tem umas... às vezes, desculpa as assistentes de direção, os assistentes de direção, mas às vezes os assistentes de direção são piores que o diretor. Não é? Porque tem uma coisa, uma energia caótica ali, de que parece que o negócio tem que fazer acontecer, e aí o diretor deixa o diretor criar e ficar na brisa, e os assistentes deixam os atores meio loucos, mais do que os diretores. Ai, gente. É que justamente esses assistentes de direção que são os caóticos estão lidando com os diretores ruins. Exato, pra colocar tudo isso. Eu sou a favor de um set com muita calma e muito amor pra lidar com o caos, assim. Sempre acho que tem uma saída, sabe? E que a gente não precisa ir pro grito, pros maus tratos que existe eu muito, acho que o né, caos Gui? não é o lugar pra criação, assim. Também acho. Eu tive 2 blackouts na nossa área. Eu acho a nossa área muito tóxica, tipo, muito tóxica mesmo. Eu acho que o set de filmagem não é um lugar agradável, não é um lugar que, tipo assim, é muito legal ser ator, vem atuar, tipo, não é uma área em que é um parque de diversões, é uma área em que você vai ter seu ego exposto a pessoas que não estão preparadas a lidar com seu ego. Sabe, eu muito preparado emocionalmente, tive 2 blackouts, fui parar no hospital, fiquei praticamente um dia inteiro apagado no hospital de estresse, num set em que eu dirigia, sabe? Eu já fiz set de 36 horas de filmagem, já vi muito ator saindo chorando de set de filmagem. É um ambiente tóxico mesmo, e é uma área que muitas pessoas não têm preparo emocional mesmo, sabe? É uma área difícil, por isso que eu recomendo todo mundo que entra na nossa área a ter um mínimo de preparo emocional, porque é difícil. A gente fala aqui, terapia, sempre, porque acho que é importante. Essas exposições do ego, esses altos e baixos, essas humilhações que às vezes são, que nós somos colocados ali, porque às vezes não é pequeno, né? Mas é uma exposição, é uma violência às vezes que a gente está sofrendo ali, uma voz alta, tal. Então a gente sempre fala que é preciso a gente debater e estar bem tranquilo com isso mesmo. E ter controle de expectativa também, né? E sim, e a ideia do Dramáticos é sobre isso também. Trazer esse olhar, é muito importante quando você fala que não é fácil um set de filmagem, que não é fácil ser ator dentro disso, porque
é humano, não é o chegar, a celebridade, lindo, maravilhoso, gravou, depois eu vou pra festinha. É difícil, é exaustivo. E dentro disso, são 2 etapas até chegar, né? Porque a gente fala muito dessa trajetória do ator, que é tão difícil chegar nos testes, chegar pra rodar, chegar pra fazer, ter a constância de emplacar uma série atrás da outra, série, novela, filme, curta, teatro, pensando de forma ampla, né? Os meios de atuação, que na hora que você chega, você ainda tem que lidar com essas dificuldades de relação que são tóxicas por elas terem muitos lugares de poderes. Sim. Assim. Eu lembro que quando eu vim aqui para São Paulo, eu fiz um curso, gente. E eu não tenho muita habilidade para ficar um pouco de alguns cursos. Para ficar disputando esses lugares. E assim, dentro do curso, você tinha que ficar disputando pra fazer uma cena X, sabe? Assim, eu falei, vou embora. Voltei pra Belo Horizonte, porque eu só vim fazer um curso de férias. E assim, não é isso que eu vim fazer. Eu vim a corrida maluca, né? Sabe? Então isso é muito ruim. Quando você fala de tóxico, eu fico pensando muito nessas experiências das pessoas, desses pequenos poderes, sabe? Sim. E das pessoas acharem que elas podem falar desse jeito, que elas podem se colocar dessa forma, que elas podem expor algumas coisas que elas deveriam. Porque todo mundo tem a sua beleza e as suas coisas ruins também, suas mazelas. Mas o que tá dando espaço para as pessoas poderem expor como se isso fosse algo aceitável ou que as pessoas precisam ter que lidar com essa hierarquia do audiovisual, ela é um pouco tóxica, né? Esse lugar de cada um. É que eu acho também que tem uma coisa quando a gente fala de controle de expectativa também, que é assim, beleza, quais são as suas expectativas? Porque às vezes a gente fala muito de que assim, você tem que entrar no audiovisual, mas tem que tomar cuidado, não sonhe tanto, mas qual é o seu grande sonho, sabe? Qual é o seu grande sonho mesmo? Bonito, aquele sonho, o Oscar, mas qual é o seu sonho, sabe? Porque o que eu mais vejo no audiovisual são pessoas perdidas também. Até dentro, assim, quero ser ator. Mas você quer ser ator, mas onde você quer chegar, sabe? Até dentro da sua área, o que é sucesso pra você, sabe? O que é fracasso pra você? E às vezes as pessoas não sabem responder essas perguntas. Eu entrei no audiovisual decidido, assim, eu não quero ser diretor, eu quero trabalhar com televisão, quero fazer uma série. Pra mim é uma coisa decidida, assim, na minha cabeça. Agora, eu fui o único de 26 pessoas da minha turma a finalizar um filme em 4 anos. Ninguém conseguiu finalizar um curta na minha época. Porque a galera ficava discutindo quem ia dirigir, depois discutindo quem ia montava, não sabia como finalizar, porque ficava num impasse, numa discussão, o filme nunca ia chegar finalizado. Cara, foi um impasse, assim. E aí eu consegui finalizar meus filmes, consegui colocar no festival e ninguém nunca entendeu porque meus outros amigos de escola, de colégio, não conseguiram, de colégio de faculdade, não conseguiram terminar seus curtas, sabe? Então ficam nesse impasse e hoje em dia, da minha área mesmo, pessoas que estudaram comigo estão, sei lá, 4 ou 5 que estudaram comigo. De resto, todo mundo foram trabalhar com outras coisas, né? A gente já falou sobre isso, né? Faculdade de artes cênicas, em coisa, é difícil se manter, né? Isso que você falou é muito legal. Pensando nessa pontuação que você faz, e aí eu te pergunto, você tem uma estratégia? Quando você pensa, agora eu vou escrever um roteiro porque é isso que está me causando, me inquietando, você faz uma estratégia, um planejamento de escrita, de data de entrega, distribuição, montagem, blá, blá. Faço Conta tudo. um pouco o que você faz, assim. Seu processo, Gui Andrade. O processo Não, de Gui. todo filme é feito com foco, assim, tipo, sempre foi um foco a longo prazo, tipo, que nem agora eu quero fazer um filme para X coisa. Daí, tipo, eu coloco uma meta, coloco um prazo, no caso de cronograma. Então, eu que nem agora, eu já escrevi o roteiro, vou me dedicar a umas 3 semanas de revisão do roteiro. E aí eu vou ficar revisando o roteiro que eu acabei de escrever. E eu tô muito satisfeito com ele já, mas eu vou ficar 3 semanas reescrevendo. E aí eu vou deixar ele de molho, tipo, umas 2 semanas, assim. Vou voltar de novo a revisar. Aí depois disso eu vou mandar para, sei lá, umas 5 pessoas que eu gosto de receber opinião. E aí a partir disso eu vou começar
a dividir com a minha produtora executiva, fechar o orçamento, e aí começa esse processo, sabe? Agora, respeito a longo prazo, pra mim eu sempre escrevo, no caso de filme, pensando em festival. Tipo, pra mim esse filme tem a cara do festival do Rio. Então, pra mim, eu converso com alguém do Festival do Rio, eu mostro pra alguém que é ligado ao Festival do Rio, falo com uma distribuidora antes, falo pra eles do meu interesse de estar no Festival do Rio, digo que peço uma carta de interesse de uma distribuidora, faço a longo prazo isso no caso de um longa. Agora, no caso de um curta, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais simples, eu também penso no festival, penso a longo prazo, mas eu penso também como isso vai trazer pra minha carreira, assim. Eu sempre acho que tem que ter uma curva de evolução na nossa área. Tipo, eu acho que o meu atual curta, ele é minha atual representação do melhor que eu poderia fazer naquele momento. Ele é o melhor de mim naquele dia, sabe? Hoje em dia eu olho pro meu último curta e acho ele muito ruim. Mas é porque hoje em dia eu já evolui muito, sabe? Sim. Então hoje em dia o que eu fazer vai ser muito bom, mas pode ser que daqui 2 dias, depois de eu terminar esse curta, não vai ser tão bom, sabe? Mas é que esse método de evolução, às vezes ele é testado por capacidade de produção da sua produtora, limite orçamentário, às vezes... Hoje você já tem a sua própria produtora? Eu tenho a própria Gui? produtora. E aí, sei lá, às vezes fui filmar um filme e aí a atriz tinha Alzheimer, então, tipo, trouxe dificuldades pra fazer o filme. Fui filmar um filme que caiu uma chuva, destruiu uma diária inteira. Então tem várias coisas que podem acontecer durante um filme, como, por exemplo, sei lá, fui filmar uma publicidade, uma atriz morreu durante a gravação. Tipo, sabe, aconteceram várias... Conta esse drama. Eu tenho que parar de falar tudo que vai acontecer em casa. Tipo, a gente foi filmar uma publicidade, a atriz passou mal durante o set, teve um infarte, e aí a gente tava filmando, daí quando a gente olha, assim, pá, a atriz tá morta, chega o SAMU, leva a atriz pro hospital, mas ela saiu do set morta, assim, uma senhorinha idosa, velhinha. E aí era a cena dela sentindo falta de ar, e a gente não percebeu que realmente ela tava com falta de ar. Ele entrou pro ar. Ô, gente, Mentira. mas que bom, morreu fazendo o ofício dela. velhinha. Não, morreu velhinha bonito. mesmo. Então Morreu bonito. Ver a beleza dessa morte trágica. Foi horrível. Nesse você estava dirigindo, produzindo? Não, tava produzindo. Tava produzindo. Nossa. Nossa, de dramas de set a gente vai ficar até amanhã aqui. Ai, conta aí, o maior drama de set que você já teve foi esse? Olha, não, eu já filmei, eu tenho alguns dramas, assim, tipo um drama bom de diretor. Uma vez eu fui filmar um documentário numa comunidade, e aí era uma comunidade muito perigosa, assim, e aí a gente tava filmando o documentário, eu tava com uma câmera no carro, e aí esse carro foi entrando na comunidade, a gente gravando e tal, de repente veio um tapa no carro, assim, e aí um cara falou assim, desce do carro, mano, desce do carro. Daí eu vi uma arma, olhei pro lado, era uma das primeiras coisas que eu filmei aqui em São Paulo. Nunca tinha visto uma arma, nunca tinha visto traficante, nem ninguém em comunidade. Lógico que eu tinha medo, mas não tinha visto aquela realidade, né? Eu olhei pro lado, um cara com uma arma desce do carro, mano. O cara abriu a porta, me deu umas 2 coronhadas de arma no meu olho, tirou a câmera e me socou. O cara me levou em direção a uma escada, me puxando pela minha camisa e falando assim, agora você vai conhecer o micro-ondas. Você é da Globo, seu idiota? Você é da Globo? Quem é que te deu autorização pra filmar aqui? E aí, à medida que o cara foi falando, em vez de eu querer falar, eu travei. Eu não consegui falar nada. Eu ia dar risada, porque quando gente, eu tô numa situação eu dou risada. Na situação de perigo eu começo a me dar uma crise de riso, gente. Aí eu acho que eu ainda vou morrer. Eu olhava... micro-ondas ou forno? Micro-ondas. E aí, assim, né? Você sabe que é micro-ondas, né? E aí chegou um monte de gente armada do meu lado e uma discussão. E assim, e eu passava a mão... Não, as pessoas estavam no carro, mas ninguém saiu pra me ajudar, né? Todo Óbvio, mundo com né? medo. Todo mundo com medo. E eu era o único que tava com a câmera. E eles já tinham tido um problema na comunidade da Globo entrar da mesma forma dias atrás. Então eles, branco, né? Com uma câmera, entrando sem pedir autorização. Só acontece que eu tinha pedido autorização. A gente tava com um produtor de locação lá. Era uma coisa que tá passando na Sony agora. Era uma produção grande. Daí chegou o produtor de locação. Desculpa, não tem autorização e tal.
E aí o cara foi pedir desculpas, assim, ele falou assim, pô, mano, se quiser a gente leva ali na farmácia pra você passar uma gaze na cara. Mano, meu rosto ficou tipo inchado, ele ficou vermelho, e eu ainda tive que filmar a diária inteira. E os atores todos trêmulos, assim, a diária inteira, todos os atores. E que lugar que vocês colocaram a gente, que enrascada. Não bateu uma... Será que eu continuo fazendo isso? Não? Mas sendo os primeiros? Mas a minha primeira publicidade que eu gravei, eu tive essa sensação. Eu fui gravar num comercial que era de explosões, assim, tipo, era um estúdio. E aí aconteciam, assim, eu colocava um pó colorido dentro de um abacaxi, o abacaxi explodia. E aí era assistente de produção naquela época, assim. E aí eu achava mágico. Nossa, cara, o abacaxi explodindo, slow motion. Uau! E aí aquilo foi explodindo. E era aquela lindo na tela. E eu falei, nossa, tô fazendo comercial pra Tokstok e tal. Só que eu era assistente de produção. Quando todo mundo foi embora, ficou eu e toda a sujeira do abacaxi. E toda a sujeira dos... Mas era muita coisa. Tipo, era muita lixeira. E, tipo, só ficou eu num estúdio vazio, limpando. E aí eu falei, cara, putz, eu não tô preparado pra isso aqui não. Eu não imaginava que isso. Audiovisual seria isso daqui, não. E aí isso foi, naquela época eu fui fazendo vários comerciais, um atrás do outro. E aí eu fui conhecendo o que é uma produção de fato. E aí eu falei, nossa, eu não tô preparado pra isso não. E aí foi se avolumando, trabalhos de muitas diárias. E aí naquela época eu falei, nossa, acho que eu não nasci pra ser produção. Não sou produtor, tchau. Beijo. Beijo. Vou escrever e dirigir, Cada macaco gente. no seu galho. Cada macaco no seu galho. Tem produtores e produtoras maravilhosas por aí. E agora eu acho que toda pergunta que todo ator tem pra diretora, assim, quais são os caminhos pra escolher os atores? Não pensando quando você escreve que você já pensa na pessoa. Tem algumas escritas que provavelmente você pensa em quem você quer. Mas quando você não pensou, como que você faz esse casting? Como que é seu olhar? Deixa eu só acrescentar também que tem... a gente tá conectado. Porque assim, o Gui, eu tava fazendo uma análise. Você tem uma atriz, talismã, que é a Fernanda Viacava, que tá em todos os seus filmes. Eu amo ela. Não, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Acrescentando com essa você vai fazer um casting para outros filmes. E como essas escolhas também de pessoas que, tipo, não, ela tá em todos os meus filmes. O que faz você se apaixonar por um trabalho, por querer que essa pessoa esteja nos seus trabalhos? Então, alguns conselhos, assim. Eu acho que, tipo, atores têm que cuidar das redes sociais, sabe? Porque eu escolho ator olhando o Instagram. Tipo, eu vejo as fotos que o cara tem no Instagram. E às vezes eu olho pra foto de um ator e é muito angustiante, porque eu vejo assim, nossa, esse cara é um bom ator. Olha essa foto, que foto promissora. Parece que é um ótimo perfil. Você vai entrar na rede social do cara, é foto do cara sem roupa, é foto do cara viajando, mas não tem foto nenhuma de expressão do rosto da pessoa. Ou então tem foto da mão, do dedo, do cachorro, do ângulo da árvore, mas não tem uma foto da pessoa. Ou então tem fotos de book, que são fotos tiradas por um modelo completamente posado. E, cara, posta umas fotos de olheira pra ver como que é a sua expressão facial da vida real, sabe? Eu me apaixonei pela Fernanda Viacava vendo as fotos dela sem maquiagem no Instagram, as fotos que ela tirava até meio amadora mesmo, sabe? Porque eu acho que a poesia tá em você ver o ator real e você olhar e falar assim, nossa, essa pessoa é um ser humano, né? E você começar a enxergar o ator como ser humano. Eu sempre gosto de ter esse primeiro impacto da foto, se a foto me ressoa o personagem. E eu vou salvando atores na aba salvos do meu Instagram. Então sempre que eu tenho um trabalho novo, eu vou olhando. E realmente, assim, os diretores que trabalham comigo enquanto pessoas têm direção, eu fico mandando um monte de foto de Instagram pros caras. Nossa, você gosta desse ator? Daí eu vou lá, vou no chat do ator e falo, você tem agência, eu posso falar com você? Queria trabalhar com você. E aí no meu... recebeu esse contato do Gui? Ainda não, Gui. Mas existe conversas. Desde que eu conheci o Gui, a gente tem essa conversa com o Gui. A gente tá nessa conversa. A gente trouxe ele pra ver se sai esse filme. Vem cá. Cadê o tal do filme que a gente ia fazer há anos? Realmente. Agora E aí eu sempre chamo o ator pra bater um papo, tipo, e ver no café. Eu não gosto muito de teste. Eu acho teste completamente improdutivo. O assim. Teste pra mim é uma coisa que não funciona, assim. Porque você coloca o ator já se coloca num lugar de análise, né? Então eu preciso ser desse jeito pra tentar agradar o diretor, a produção.
Sim. o coordenador de cast. E eu acho que sempre coloca o ator num lugar de tensão que não agrega para o processo, sabe? Porque às vezes eu vejo um ator desconfortável, porque o cara chegou ali 3 horas da tarde no suor, o cara pegou um ônibus lotado, daí ele chega e o diretor fala, você chora aí, por favor. E o ator, cara... Isso não tem nada a ver, um comercial de Burger King e o diretor pede o cara pra chorar, sabe? Isso aconteceu várias vezes comigo, assim. E às vezes eu tá olhando pro diretor do lado e falar, mano, o que você tá pedindo pro cara? O cara chorar, sabe? Então às vezes dá muita pena, assim, de diretores que não têm noção nenhuma de direção de atores, assim, e pedirem testes, reações e 1000 coisas pro ator e ver tanto atores emocionados a fim de ganhar aquele teste, como também do ator que ele tá muito a fim de chupar seu saco, e às vezes o ator até é bom, mas ele te pede que assim, mas que foi maravilhoso fazer esse teste com você, qual que é o seu Instagram mesmo? Deixa eu fazer uma foto, deixa eu fazer o seu selfie, mas você mora onde? Vamos tomar um café um dia? Sabe? Várias coisas. Mesmo? Mas assim, muitos atores. Sabe? De tipo, chamar pra encontro, tipo, várias vezes. Tipo, sabe? De tentar uma abordagem do tipo, te adicionar no Instagram. E aí, como é que foi meu teste? Ah, não tem como você me dizer depois e me dar uma, sabe? Tipo, me dar uma ajuda, sabe? Tipo, e fica te pressionando no Instagram. Ai, mas não tem nenhuma resposta. Às vezes você fica assim, cara, calma. Tipo... Qual que você acha que é o limite da não invasão? Né? Porque eu entendo do lado aqui do ator, lógico, eu nunca gostei de ser invasivo, porque eu acho que, putz, tirar uma selfie com o cara que tá trabalhando ali, diretor, vamos não sei o quê, eu acho que é muito invasivo. E fazendo um adendo até nisso, cria um lugar de justamente... Não somos todos colegas de trabalho, e sim coloca nesse status que aí gera essa cadeia tóxica que a gente falou mais tarde, sabe? Sim. Não, e porque a gente tem, num teste de elenco, por exemplo, a gente tem uma função de chegar, fazer o teste. E a gente também. Como tem a função também. lá como diretor, de fazer essa análise. Aí se às vezes é produtora, ela tem a função dela como produtora, e a gente tá ali. Quando você falou no começo, eu nunca gostei desse meio pra mim, hoje eu tô mais tranquilo em relação a testes, mas eu sempre tive um problema, porque o ambiente do teste de elenco pra mim era sempre muito tóxico e pesado, por essa coisa do ego, por essa coisa das pessoas quererem puxar o saco do diretor e tal, e não ir só fazer o seu trabalho, né? Então isso é um processo. Então as pessoas precisam entender um limite. Mas tem essa ansiedade também. Porque tem produtoras que às vezes não dá nenhuma satisfação. Sim. Tipo, se passou, se não passou, se foi bom, tal. E pra gente é importante um feedback também. É que pro diretor eu acho que não é a pessoa, sabe? Porque, primeiro que às vezes nem... assim, projetos de conteúdo talvez caiba a gente a escolha. Mas no caso de uma publicidade... Cara, é o cliente. O diretor não tem nada. Às vezes, assim, tem vários testes. Isso aconteceu várias vezes comigo. Que às vezes você vai conhecer o ator pela foto. O ator te manda uma foto. O cara chega lá, é outra coisa. Então, às vezes, você faz um teste por educação. E às vezes o cara é perfeito, mas não tem nada a ver com o papel. Isso aconteceu, às vezes, comigo, de, assim, achar o ator perfeito. De eu falar pro cara, ó... Pode contar, mano. Perfeito. Chegar o cliente, detonar o ator, porque não tem nada a ver. Nossa, essa menina é bonita, essa menina é feia demais, sabe? Dos clientes chegarem no set, verem um ator no set e ligarem pedindo pra trocar o ator no set de gravação, sabe? Já aconteceu isso 2 vezes em publicidade. E em conteúdo eu acho que já é um outro rolê. Daí você vai convidar o ator vai lá fazer um teste. Aí sim você pode ter um tempo maior, você tem uma comunicação de conhecer o ator. Putz, eu conheço o Fê, então ó, putz, eu te chamei, mas cara, não rolou, sabe? Você ter essa proximidade. Agora, na publicidade, eu acho que, pra mim, me incomoda mais quando o ator me procura do que... Assim, acho que se eu deixei um canal aberto, é legal, sabe? Mas eu já trabalhei com vários atores que são... e assim, é uma coisa muito normal, não é uma coisa de poucos casos, mas eles são... É muito excesso de energia num lugar que, às vezes, tá todo mundo trabalhando, que é tipo... Ai, meu diretor querido, vai, faz... Tipo, cara, calma. E que fala, é expansivo. E às vezes é melhor, sabe, ficar tranquilo, faz seu teste. Leva um livro. Fica tranquilo. No camarim. Mas às vezes uma necessidade de afirmação também, né? Assim, de eu estou aqui.
de tentar garantir o próximo o trabalho. Sim. Essas coisas são Mas você acha, bem... mas talvez isso é um pensamento errado, né? Porque você não tá vendo que o seu comportamento que você acha que vai te trazer mais trabalho, na verdade tá te afastando, porque fala assim, cara, é over. Né? E pensando nesses limites, o que te brilha os olhos no ator quando você conversa ou quando você faz essa escolha, igual a gente tem a Fernanda, que te brilha e continua brilhando? O que nessa interpretação ou nesse ser humano você consegue ver que te traz essa vontade de trabalhar, de trocar e de construir junto uma narrativa? Então, eu acho que aí são 3 fatores. Eu acho que o primeiro fator é a identificação que eu tenho pessoal com a pessoa, e aí é uma coisa que rola ou não rola, é o santo que tem que bater ou não bater. No caso da Fernanda, a gente é amigo, então, tipo, bate. Se a gente demora a se ver, mas quando se vê, a gente é melhor amigo. E eu acho que rola também sabe, eu acho a Fernanda muito inteligente, sabe? A Fernanda vê de tudo, a Fernanda lê sobre tudo, e é muito legal quando você vai bater um papo com o ator, você fala, Breaking Bad, Breaking Bad. Sabe, o cara tem noção dos grandes séries, tem noção dos grandes filmes. Não precisa ver tudo, mas, gente, tem que saber, tem que ter noção das coisas, sabe? Um grande ator hoje em dia tem que saber o que é Succession, tem que saber o que é The Handmaid's Tale, Homeland, House of Cards, sabe? Você tem que minimamente saber assim, não, eu acho que é uma série que todo mundo fala, sabe? É uma série que ganhou o Emmy, assim, tem que saber o que provocou. Veja trailer. Veja uma foto, sabe? E como ele tá ecoando no mercado, né? Então você entender esses ecos do mercado é muito importante, porque você entende que você está lidando com um ator que tem uma noção do espaço dele no mercado, tem uma noção de mercado, porque lá nos Estados Unidos é muito nítido a figura do ator como produtor executivo, como o escudeiro do projeto. Então é uma pessoa que vai defender, vai ser a cara do projeto. Então você leva um ator para um festival, o ator, o que ele fala politicamente, agrega ou desagrega a campanha do filme, sabe? Por exemplo, ano retrasado teve um filme maravilhoso chamado Pieces of a Woman, que era um filme incrível. Sim, é lindo, e o ator foi acusado de uma coisa sexual. A campanha do filme derrocou a atriz, só foi ela. Ela não sei se ela chegou a ser indicada. Ela foi indicada ao Oscar e, tipo, ela tinha tudo pra ganhar e não ganhou. Por conta disso. Então, assim, um filme é potencialmente indicado pela posição política dos atores, sobre como os atores se colocam nos festivais, sobre como os atores se colocam nos palcos dos festivais também, porque tudo isso também é avaliado pelo júri de alguma forma ou outra. E por último, acho que um quesito que rola eu sentir essa humanidade da pessoa, sabe? Na Fernanda eu gosto muito das expressões faciais, de como que as marcas de expressão ficam no rosto dela, de como que ela optou por ficar com essas marcas, do silêncio, da tensão que ela tem com o silêncio, de como que ela realmente incorpora essa mulher de 55 anos humilde, essa mulher real brasileira, que eu acho que ela incorpora isso muito bem. Ela é assim, sabe? Então todo personagem meu, ele é um pouco o ator, sabe? A physique, pelo menos, assim. Ou então tem uma real interpretação do que eu busco. E o interesse também do ator, isso é uma coisa que mais me brilha os olhos, é o interesse do ator pela pesquisa, assim, sabe? De querer ir atrás, de querer conversar com as pessoas, de se interessar em ficar em silêncio no set, ler seu roteiro no seu canto, de pedir silêncio, de pedir pra fazer de novo, de pedir pra ver a cena, de pedir depois na pós pra acompanhar a edição e ver minimamente como é que tá o filme, de dar opinião, de falar, putz, essa cena acho que não ficou tão legal, vamos ver se tem um outro corte, sabe? De ter essa posição madura de entender que um filme não é só do diretor, é a sua imagem. Você tem que ter o controle. Os Estados Unidos, os atores assinam um contrato dizendo, olha, esse corte também é meu, eu também tenho que ter controle do corte, sabe? Porque é nítido às vezes que um take que é bom pro ator, às vezes não é bom pra fotografia, mas quem é que vai ganhar essa guerra, sabe? Então, às vezes é preciso se recordar de algumas coisas, é preciso pedir um take extra, e às vezes, que nem já aconteceu várias vezes de atores verem um take extra 18 falarem, cara, vamos fazer um 19. Eu acho isso muito importante, de explicar o porquê que você quer o 19. Não é porque, não achei que tá bom, mas eu acho que posso fazer aquilo, explicar, ser claro, sabe? Tipo, eu acho que é importante essa compreensão do personagem. Eu gosto muito de ator que consiga criar minimamente um background do personagem. Então, tipo, eu tô fazendo isso porque eu acho que toda mulher de 30 anos, eu acho que
acaba tendo que ter um pouco essa reação, eu acho que essa mulher se comunicaria dessa forma, porque eu conheço outra pessoa que se reage assim, eu pensei de talvez ela usar um colar, ou então dela ficar sempre com o cabelo preso, porque ela é uma menina um pouco recatada, sabe, de ir trazendo coisas e a preocupação com o figurino, assim, sabe, porque eu acho que o figurino é essa máscara do personagem, então se eu vejo um ator com um olhar para isso, com esse olhar de querer trazer ideias, deixar essa somar construção, com você também, né? Eu acho que isso me brilha os olhos, assim. O contrário disso é horrível. É muito legal ouvir você falando que você gosta do ator participando desses processos de pós também. Eu acho que é a primeira vez. Claro, assim, os que eu participei é porque eu também era produtora, colocava dinheiro, atuava. Sim. E você participa do processo como um todo. Mas muitas vezes é assim, o ator vai, fez o dele, tchau, assim, nunca mais vê. E aí é muito bonito pensar nessa construção junto, sabe? Porque é uma obra de arte se construindo ali em conjunto, sabe? Eu acho que pro ator você acaba tendo uma noção do todo que é muito importante também pro seu próximo trabalho no set, né? Você ter essa noção de cada área em cada momento. Eu acho que essa compreensão dos americanos de que o ator é produtor executivo é muito assertivo, porque esse controle da sua imagem é fundamental para você ter um produto correto, que nem eu penso na Meryl Streep. A Meryl Streep é maravilhosa, mas uma Meryl Streep mal figurinada, mal maquiada, mal filmada, mal enquadrada. Não é a Meryl Streep, sabe? É um conjunto de coisas. Mas justamente para uma pessoa como a Meryl Streep estar bem, ela precisa ter um controle das coisas. E ela precisa ser produtora executiva para ter um mínimo controle de que ela vai estar lá e aí só depende dela, porque o restante está funcionando 100%, sabe? E o controle até de ter noção das coisas, porque eu acho que, por exemplo, eu gosto muito de nos meus projetos ligar pro ator e falar assim, olha, essas são as referências de arte da cena, essas são as referências de fotografia, o cenário vai ser esse, mostrar foto da locação, porque às vezes o cara vai chegar lá no cenário de uma guerra dos anos 18, o cara vai chegar lá, vai conhecer o figurino no dia, sabe? É tudo tão difícil de tatear, daí o cara chega no dia, vai conhecer o diretor às vezes no dia, e tudo é tão chocante, sabe? E o pior, você vai conhecer o seu colega de cena no dia, daí é que vai dar super certo, sabe? Eu acho que uma coisa assim, pensando a gente que vem do teatro, o teatro tem muito essa soma dos elementos, né? Que o ator começa ali, então o figurino, ele diz algo, ele faz parte, e essa luz, ela tá ali por uma razão, e cada objeto, cada ação e reação tem um porquê ali. Você vai sentindo cada coisa disso, né? Você vai nessa construção. O cinema, ainda, eu sinto ele muito fragmentado, assim, são várias cabeças pensando, né, cada um no que quer fazer, e isso vem muito pouco pro ator. São poucas vezes. Colocado, né? Tipo, vem aqui, sua marca é aqui. Entrou. Então, assim, esse descolar também não me interessa muito. O que me interessa é justamente essa fusão que vai criar essas camadas, tanto de interpretação, como leitura do espectador, como o que eu tô contando da história, sabe? Quais são as possibilidades de leitura que eu não entrego ela por si só, sabe? Então, ouvindo você falar, nossa, me parece tão próximo, assim, de uma construção teatral, sabe? Dessa construção da obra de arte, onde todo mundo tá em prol ali, de contar junto e se misturando, sabe? Quando até se perde, quem que propôs isso? Tá todo mundo junto, que é de todo mundo, sabe? Sim, mas eu acho que cabe também a vocês, atores, provocar, sabe? Eu acho que essas provocações são válidas, assim, falando, mas cara, eu não vou conhecer o meu companheiro de cena antes, mas eu não você não vai apresentar nada? Que referências são essas? Mas o que é esse cenário? Você pode me compartilhar algumas coisas? Eu não gosto de entrar em voo cego e nada, sabe? De você fazer essa provocação, porque eu acho que é isso também que vai causar essa mudança de mercado. E também, gente, saber dizer não, sabe? Porque o currículo, ele é maravilhoso. Já fiz 30 curtas, mas, cara, 30 curtas horríveis, não agrega em nada, sabe? Então, assim, às vezes
É melhor você ter 3 curtas perfeitos do que ter 30 que não... Assim, o currículo hoje em dia, pra mim, ele é uma chave de você ter encontrado um diretor muito legal, de ser um projeto com um tema que você se identifique, com uma pauta, se tiver alguma pauta política que você se identifique, mas que seja um desafio. Ah, beleza, eu tô fazendo pra me testar, pra ver como é que funciona o jogo de tela. Vai lá, faz o teste, sabe? Mas não divulgue tudo, sabe? Não divulgue tudo, saiba apagar as coisas que não são legais, tipo, isso aqui não é bonito? Não divulga, viu, Yaya? sabe? Tira aquele vídeo que você achou meu, tipo, não era pra desenterrar. Não era pra gente... Não era pra desenterrar o primeiro videobook. Tem que tirar, gente, vamos tirar da tela, equipe. Gui, você sabe que um outro amigo meu uma vez falou que também trabalha com produção de elenco e tal. Ele fala assim que muitos atores, às vezes, estão num trabalho e não estão presentes no trabalho, ou estão presentes querendo fechar outros trabalhos, né? Está ali, tipo, eu tô nesse filme, mas o Gui me colocou nesse filme, mas eu preciso fechar o próximo trabalho com o Gui. E acaba esquecendo desse lugar, do se jogar nesse trabalho. Porque se o trabalho ficou bom, vão vir outras coisas. Não? E aí eu vejo muitos atores nessa ânsia, né? Que são essas pessoas espivitadas, que tem que estar em contato com todo mundo, conversar com todo mundo da produção, e não para no silêncio, tal, porque essa busca do contato para o próximo trabalho, não necessariamente estar imerso naquele jogo, naquele processo, naquela obra, e depois vir outras coisas. Porque essa ânsia de trabalho também acaba gerando maus profissionais também, né? Ou não maus profissionais, mas às vezes sem saber vai agindo dessa forma, né? É que eu acho que talvez era importante as pessoas desvincularem um pouco essa dependência financeira do profissional na nossa área, sabe? Porque talvez você vai encontrar o financeiro em alguma outra área nesse momento e tá tudo bem. E você vai trabalhar com audiovisual quando der, sabe? E aí, quando em alguma hipótese de algum dia você conseguir ter fluxo de trabalho que te permita sair desse outro trabalho, você mude. Mas, cara, não... Imagina, atores, assim, o mercado é gigantesco, sabe? Você vai disputar, disputa, essa palavra a gente tem que usar, disputa, você está disputando no teste com alguém, não tem outro termo, você está disputando, infelizmente. É claro que não é uma disputa The Voice, mas enfim, é uma escolha de um diretor em cima de 20 a 25 atores que estão ali, às vezes eles nem se conhecem, mas é uma disputa realmente que acontece. Quando a gente mostra para o cliente, a gente mostra lá, ó, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, qual das 4 opções vocês querem, sabe? E aí fica aquele impasse e é feita uma escolha. Mas assim, eu, por exemplo, já tive vários momentos de dificuldade financeira na área e eu optei por, em algum momento, sair da função que eu tava e tentar outra coisa. Mas no caso da atuação, eu não acho que esse seja um jogo muito produtivo, assim, você ficar, vou tentar ser diretor, virar produtora. Às vezes isso você desfoca do trabalho de ator. Às vezes o ator, ele precisa justamente dessa dedicação até mental mesmo, assim, porque eu acho que nem eu, como roteirista, eu não consigo escrever se eu tô trabalhando com outra função. Eu preciso me dedicar à escrita, assim, eu preciso ficar um mês escrevendo, que nem há pouco tempo eu comecei a escrever a minha série, e aí eu fiquei, tipo, dedicado à escrita, sem pensar em nada, e ficando focado em pesquisa, em escrever. Eu imagino que a mesma coisa aconteça com a atuação, sabe? É uma dedicação. E eu acho que também nessa questão de controle de expectativa financeira também, porque eu acho que assim, a nossa área realmente as pessoas ganham muito, eu acho que tem pessoas que ganham absurdos, eu acho que é uma realidade difícil de chegar, mas tem gente que ganha muito dinheiro, mas a gente realmente entra no audiovisual achando que vai ser possível comprar um iate, sabe? E aí talvez vai ser complicado isso acontecer, sabe? Então, popular, olha lá. mas eu acho que talvez esse controle de expectativa somado ao fato do cara ter talvez um outro emprego nesse momento, talvez ajude, sabe? Mas se você começar na atuação agora e querer ficar dependente desse dinheiro em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, Impossível. Tipo, eu acho difícil, muito difícil. Tem que ser uma somatória se você não é famoso hoje com milhares de seguidores em redes sociais, que vai fazer um monte de publicidade e que acaba
os cachês dessas publicidades acabam sendo maiores justamente porque essas pessoas têm essas visibilidades. Porque a gente fala assim, ator vive de publicidade. Não dá pra viver de publicidade. Né? Porque você faz 2, tem gente que nem faz. Aí você faz 2 no ano, vai saber se você vai fazer mais. 3 no máximo. É difícil você fazer mais do que mas assim, né? lixo também. Tem algumas isso não coisas. paga, né? Ator de publicidade, sabe? Assim, publicidade, sabe? Exato. Eu acho que publicidade, muitas vezes a gente liga aos modelos mesmo, porque às vezes você não tem nem fala, é uma coisa de expressão, você tá parado, enfim. É claro que tem coisas que demandam alguma atuação, mas eu não chamaria de ator de publicidade, sabe? Eu acho que tem alguns comerciais de publicidade que demandam atuação, né? Mas a gente vê muito modelo mesmo de face em publicidade. Fazendo, né? Daí eu falo de escolhas erradas, sabe? Eu acho que eu tive algumas escolhas erradas na minha área de me perder mesmo, assim. É isso que eu falo de ter meta, sabe? Porque se você não tem meta, você se perde. E eu acho que eu vejo muitos atores com escolhas erradas. Há anos, assim, ó. Escolhas erradas de ficar ou concentrado no TikTok, ou concentrado no Instagram, ou concentrado em publicidade. E, cara, você não tá concentrado em atuar, sabe? Você não tá concentrado em... sabe, o cara tá há anos lá fazendo publicidade, mas não se dedicou a procurar um diretor legal e falar, putz, cara, eu atuo. Então a gente fala assim, gente, olha, eu tô querendo atuar e fazer de novo cinema. Tô querendo buscar um roteiro novo. E às vezes até correr atrás de um roteiro mesmo, sabe? Sei lá, tem um roteirista que você curta, provoque o roteirista a escrever um roteiro pra você, sabe? O roteirista escreveu, sabe? Provoca um diretor a dirigir o roteiro. É você participar ativamente como produtor, se aquele roteiro realmente é legal, criar sua própria história também. Ser ativo, né, também nessa busca do fazer, né? Não Sim. esperar vir, né, de fora, Sim. mas o quanto eu proponho, o quanto eu vou atrás, o quanto Sim. eu faço, né? E eu acho que é aí que tá a escolha errada, sabe? Se você toma uma escolha errada depois de 4 anos, a tendência é que aquilo, sabe? Pra mim, 4 anos dentro da área de atuação é um bom limite, assim, sabe? É pra você estudar, que é pra você conhecer o mercado, de você se testar em alguns formatos e ver onde você se sente confortável. A partir de 4 anos você toma um caminho. E aí, se você se perde nesse momento, pra mim, é preciso ter uma reação às pressas, porque a tendência é que você fique anos como ator de publicidade. Você pega a mesma atriz que eu peguei há 8 anos atrás na publicidade, a primeira publicidade que eu fiz, ela tá até hoje fazendo publicidade. E ela nunca via outra coisa dela. E ela sempre que eu encontro ela, ai, nossa, meu sonho é fazer conteúdo, me tira daqui. E juro, ela foi a primeira atriz que eu encontrei. Naquela época, todo mundo falava assim, todo mundo vê ela em qualquer publicidade. Hoje em dia eu chego, todo mundo fala, não, todo mundo vê ela, tá em toda a publicidade. E fica, porque é os perfis, né? Os estereótipos que cada um vai ficando e vai... Mas cá entre nós, quem faz publicidade tem um dinheirinho pra fazer seu filme todo ano, não, gente? Mas você pode encontrar isso no conteúdo também, entendeu? Tipo assim, eu já tirei muito dinheiro com meus curtas, incrivelmente, sabe? Eu consegui viajar pra Dubai com meus curtas, viajei pra Europa com meu curta, sabe? Tipo, consegui vender meus curtas pro Canal Brasil, tem amigos que conseguiu vender pra Amazon, pra Netflix. É possível ganhar dinheiro, mas a gente não fala sobre isso, sabe? Tem várias pessoas que ganharam 30 mil reais vendendo um curta que eles fizeram com 1.500, venderam pra Netflix, venderam por 40 mil, 50 mil reais, sabe? Então, você vende tem uma amiga minha que vendeu o curta dela pro Japão, ela ganhou em dólar, ganhou uma boa grana, mas é que as pessoas correm atrás, sabe? Eu me preocupo muito com comercialização, me preocupo muito com festival, sabe? Tipo, então é uma dedicação que você tem de colocar o seu filme no mundo. Filme, não. Né? Ele tem um filme, tem um processo aí, um tempo dele, né? Porque comercializar e exibir é o foco do diretor. Porque se você faz o filme e não exibe, pra que você faz o filme, sabe? Meu foco é que mais pessoas assistam meu filme. Mas para as pessoas verem o meu filme, elas de alguma forma têm que ter acesso a ele, sabe? E meu último acesso é a televisão, porque daí eu perco os festivais. Mas enquanto eu tiver tempo de festival, eu tenho que colocar nos melhores do Brasil, depois os médios e os pequenos e assim por diante, sabe? E
que você falou da TV, voltando à TV, como que estão os projetos para a TV? A ideia é dirigir novelas, é escrever para novelas? Como que estão esses caminhos? É escrever série e dirigir novelas. Vai chegar. Eu tenho um projeto meu de série com a Globo agora. E aí eu tô escrevendo sobre esse projeto há 3 meses para eles. Eu já tenho uma sinopse aprovada e... Pode falar o título? Ainda não. Ainda não é aprovado. Não pode, gente. Quando for, ele vai voltar aqui. Mas você falou da Aventura Maluca... A Corrida Maluca tem algo a ver com a Corrida Maluca, Olha, assim. Digamos que é sobre a Corrida Maluca. Legal. Gui, da onde vem a sua inspiração? Ela vem primeiro em coisas que eu quero ver, sabe? Sempre é uma coisa que eu me empolgo e que eu quero ver. Ela vem de uma notícia, do noticiário mesmo, ou ela vem de uma provocação que alguma série, algum filme me causou a refletir, ou ela vem de fatos que acontecem na minha vida, assim, tipo, alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu li, mas ela sempre ela tá tateável, assim, ela é sempre, quase sempre não é algo tão longe de você. Eu não acredito também nisso, assim, sabe? Eu não acredito que eu possa escrever sobre algo que eu nunca vi, li, ouvi, senti, imaginei. Tipo, até o Avatar é nós, sabe? Não é uma nova, é a gente, Avatar. Só que é numa outra universo, sabe? Essa reinvenção dos universos, essas reflexões sobre novas narrativas, eu acho que é válido. Eu não sou o autor que vai criar essas novas narrativas, eu prefiro inventar mundos tangíveis, assim. Então eu vou criando uma Minas Gerais que as pessoas não conhecem, eu vou criando o interior do Brasil, que talvez alguma história que as pessoas não se recordam, mas que tá ali ligado à nossa cultura, sabe? Mas quase sempre eu vou me baseando nisso, assim, na cultura popular, vou buscando histórias de cultura popular que me atraem e vou criando mecanismos de comunicação com o público. Então vou criando personagens que eu sei que são classicamente brasileiros, classicamente com emoções universais, e vou fazendo muito estudo de filosofia e sociologia em cima dos personagens também, para trazer algum conceito inovador, para trazer alguma riqueza emocional nos personagens. Então eu pego, às vezes, um personagem que eu conhecia ali e aplico nele um conceito de filosofia legal. E aí a gente vê uma riqueza naquela história a partir disso, sabe? Dentro disso, eu lembro, vi não o último, mas o penúltimo. Uhum. E eu lembro que tem muito, assim, uma linha naturalista mesmo, mas com pitadas de fantasia. Então, tem um caminho naturalista, pitadas de fantasia. Como que você vê esse caminho? Você acha que já é uma assinatura sua, uma forma de direção? Ela já vem sendo recorrente? Eu acho que o meu caminho é escrever histórias sobre mulheres, assim. Eu acho que eu tenho essa chave de comunicação de escrever personagens femininos, de escrever dramas femininos e de escrever multiplots, no caso, que são narrativas para mais de uma numa história só. Então eu não consigo, se você falar assim, escreve a história não consigo, vou escrever a Maiara do Fefo, porque minha cabeça sempre cria narrativas que acontecem ao mesmo tempo, e então essa é uma chave minha. Eu gosto de escrever personagens femininas fortes, gosto de escrever dramas, comédias, dramédias e histórias que não são tão realistas, e aí eu acho que isso é um exercício muito importante para um roteirista entender a sua aldeia. Tipo, eu não sei escrever comédia, não sei escrever terror, não sei escrever horror, não sei escrever. Então você tem que entender primeiro o que você escreve. Você escrever muito bem drama é o que eu gosto de escrever, e a partir disso, dramédia, esses gêneros que vão tateando o drama, eu me sinto mais confortável, sabe? A partir disso eu fui vendo os personagens. Por exemplo, eu percebi que eu não gosto de escrever tanto personagens masculinos, mas eu escrevo, mas eu tenho muita preferência em estudar as mulheres, entender, porque o meu olhar foi para as mulheres. E eu acredito que tem muito disso mesmo
na percepção nossa artística da nossa história, né? Eu acho que essa percepção que eu tive de entender que a minha mãe é uma pessoa muito complexa, da minha avó, então esse meu olhar para minha família trouxe também mais riqueza assim para os personagens de alguma forma. E em relação à interpretação, que eu estava pensando muito assim, que a interpretação delas, elas vão para o lugar naturalista, realista de interpretação, mas você traz elementos da escrita ou da direção que são mais fantasiosos. Por exemplo, a cena em que a personagem é enterrada. Fala um pouco do filme pra gente, um pouco dessa cena. O filme chama Não Me Esqueças, Me Ame Pra Sempre. Ele é baseado numa história que aconteceu realmente com a minha avó. A minha avó, ela chegou aos 80 anos e ela começou a achar que ia morrer. Ela começou a ter certeza de que a morte estava chegando, porque todo mundo da família dela morreu com 80 anos. E aí ela começou a pegar uma cruz de noite e rezar pra morte. Ela começava a achar que datas chaves, tipo assim, sei lá, dia 30 do... sabe, no dia 12 do 12, ela vai morrer, sabe? Então, tipo, ela começou a ficar, sabe, o Armagedon, vai acontecer, tipo, coisas... Ela acreditava sempre no apocalipse de alguma coisa que ia levar ela à morte. E aí chegou um dia chave, que foi o dia que o marido dela morreu, e ela realmente acreditou que ela ia morrer naquele dia. Ela virou pra mim e falou assim, olha, eu vou abrir uma cova e vou abrir uma cova e vou morrer, vou me enterrar viva nesse lugar. E aí essa provocação que ela me fez e tudo que aconteceu naquela noite, do medo que eu senti, toda a loucura que aconteceu no interior, que somente o interior de Minas pode oferecer para uma história como essa, virou o meu filme. E aí quando eu fui gravar esse filme, que realmente uma senhora se enterra viva e eu chamei a figuração para participar da cena, aquilo foi tão real naquele momento, porque a figuração realmente chorou. Criou-se uma coisa teatral, é como se aquilo realmente tivesse acontecido e eu não esperava, assim, foi tipo uma cena que eu escrevi de alguma forma que eu achei que seria super filme de terror, assim, pra mim na minha cabeça era uma cena de terror, e aí ficou engraçado, eu olhei aquilo e falei, gente, como pode a gente escrever e o ator trazer uma outra cara pro personagem, trazer uma outra cara pra cena, e aquela brincadeira do set trazer um alívio cômico pra uma cena que era totalmente triste, depressiva e melancólica, sabe? Mas é a energia do set, o set é isso, sabe? E as pessoas conseguem assistir esse filme? Quem? As pessoas que estão por aí? Não só esse, os outros. Os outros, onde achar? Porque consegue. As pessoas têm até uma dificuldade, né? Às vezes de assistir curtas, né? Tem muitos curtas legais aí perdidos de vários artistas e às vezes as pessoas não têm esse acesso. Você, depois que faz esse caminho dos festivais e tudo mais. Meus filmes estão todos no meu Instagram. Todo mundo que entrar lá, tá no meu Vimeo, tá free. Dá um arroba. Então Arroba Guiguinho, com 2 U no final. E aí lá tem o meu Vimeo, que tem todos os meus filmes, tem todos os links dos meus trabalhos. E é onde que todo mundo consegue falar comigo também. Guiguinho, então, com 2 U's no final, a gente vai marcar ele também no Dramáticos Podcast, no nosso Instagram. Não deixem de assistir e prestigiar os curtas independentes, que são independentes, né, Gui? Sim, exato, independentes. Viu, gente? E do independente a gente chega na Globo. Gui, ai, Gui, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, adorei estar aqui. E, porra... Nossa. A gente acho que fez perguntas interessantes aqui, Nossa, coisa do ator, essa visão, e é né? só porque tá acabando o tempo, porque a gente poderia conversar muito Horas. e muito mais. Muito a gente mais. precisa encerrar. Só por isso, mas muito obrigado obrigada, vocês Gui, pelo convite, Obrigado, sucesso ao Gui, podcast. por dividir com a gente seu olhar, sua sensibilidade. Gente, procura o Gui, segue lá, assiste e aproveita também para seguir @Dramáticos Podcast, né, Fefo? No Instagram. Isso aí. Do YouTube também, o Dramáticos Podcast. A gente tentou um TikTok, mas tá morto lá, gente. Porque tá morto, não fizemos, dá muito trabalho administrar muitas redes sociais. Sabe, né? A gente quer ir pra conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Obrigado, Gui. Obrigada, Gui.